A nossa história começa. Nos vastos e indomáveis palcos do mundo natural, um silêncio muitas vezes paira pesado sobre a paisagem. Uma tranquilidade enganadora que mascara a guerra perpétua pela sobrevivência. Muitas vezes romantizamos a natureza selvagem como um lugar de equilíbrio e harmonia, um paraíso ao estilo Disney, onde as criaturas coexistem num ciclo de vida. Mas, se retirarmos a lente antropomórfica, encontramos um coliseu brutal e inflexível, onde a única lei é o poder e a única moeda é o sangue. Aqui, nas sombras do Serengeti ou nas profundezas do Pacífico, os titãs lutam não pela glória, mas pelo direito de existir por mais um dia. De repente, o silêncio foi quebrado por um rugido gutural que parecia vibrar a própria terra sob os nossos pés, anunciando o início de um conflito tão primitivo que congela o sangue. Começamos a nossa jornada nas planícies escaldadas pelo sol de África, o campo de provas definitivo para armas biológicas. O calor ondula na relva dourada, distorcendo o horizonte onde um enorme rebanho de búfalos africanos pasta. Estes não são meros animais de criação. São tanques feitos de músculos e ossos, conhecidos como a Morte Negra pelos caçadores devido à sua agressividade lendária e tendência para emboscar aqueles que os ferem. Um único búfalo pode pesar quase 1 tonelada, armado com chifres fundidos que funcionam como um ariete capaz de virar um carro. Pastam com uma calma enganadora, os seus olhos de obsidiana a examinar o perímetro, sempre atentos, sempre à espera do inevitável desafio que o vento traz. Num piscar de olhos, tudo mudou quando a relva dourada se abriu para revelar as formas castanhas da alcateia Nsefu. Os leões, os reis e rainhas indiscutíveis deste domínio movem-se com uma graciosidade fluida que esconde a sua intenção letal. Estão famintos, com as costelas visíveis através do pelo, um desespero que os leva em direção à presa mais perigosa da savana. É um risco calculado. Um coice de um búfalo pode partir a mandíbula de um leão, condenando-o a uma morte lenta por inanição. A matriarca do bando sinaliza o ataque, o seu corpo baixando-se para a perseguição, os músculos enrolados como molas de aço. Ela tem como alvo um retardatário, um velho touro cujo andar sugere uma fraqueza, uma hesitação que neste mundo é uma sentença de morte. A tensão aumenta, um peso físico no ar úmido, até que a distância diminui para apenas 30 metros. Mas então o impensável aconteceu quando o velho búfalo parou e se virou para enfrentar essa ameaça. Em vez de fugir, o que desencadeia o instinto de perseguição do predador, o búfalo manteve-se firme, baixando a sua enorme cabeça para apresentar uma parede de ossos. A leoa, comprometida com a investida, teve que se ajustar no meio do passo, suas garras rasgando a terra para obter tração. Ela saltou, mirando a coluna para cortar a medula espinhal, mas o búfalo girou com uma agilidade impressionante. Seus chifres se curvaram para cima, prendendo a leoa pelo flanco e jogando-a a 1,20 m no ar, como se fosse uma boneca de pano. Ela bateu no chão com um baque repugnante, poeira explodindo ao redor do local do impacto. O resto do bando, vendo a sua oportunidade interrompida, abandonou a discrição em favor do caos, atacando-se o búfalo por todos os lados. Foi uma confusão caótica de garras, dentes e chifres. A situação escalou instantaneamente quando o resto da manada de búfalos percebeu o que estava a acontecer. Normalmente, os animais de presa dispersam-se, sacrificando os mais fracos para salvar os demais. Mas os búfalos africanos são diferentes. Eles possuem uma mentalidade coletiva que rivaliza com os exércitos mais disciplinados. O rebanho deu meia volta, transformando-se de uma massa em fuga numa linha ofensiva unificada. Eles atacaram de volta os leões. Bam! Numa avalanche estrondosa de cascos e raiva. Os leões, de repente caçados, lutaram para escapar do cerco.
Um jovem macho, lento demais para recuar, viu-se preso entre dois machos. Ele rosnou, atacando desesperadamente, mas o peso dos bovinos era esmagador. Eles pisotearam-no até ao chão, com os cascos a funcionar como martelos biológicos, garantindo que a ameaça fosse neutralizada permanentemente. Quando tudo parecia acabado, a leoa líder lançou um contra-ataque final e desesperado. Ela conseguiu agarrar o nariz do touro líder, travando as mandíbulas num aperto sufocante que lhe cortou a respiração. O touro debatia-se, balançando o corpo dela como um pêndulo, batendo-a contra o seu flanco. Mas ela resistiu, com as garras cravadas profundamente na sua pele grossa. Era um impasse de resistência, oxigênio contra a adrenalina. Se ela soltasse, morreria. Se ele não conseguisse livrar-se dela, sufocaria. A violência da morte potencial era íntima e prolongada, uma dança macabra em que os olhos do predador e da presa se fixavam num entendimento mútuo do que estava em jogo. Esta é a realidade da savana africana. Não há árbitros, nem intervalos. Apenas a aritmética crua da sobrevivência. Por fim, a força do touro começou a diminuir. Sem aviso, a água irrompeu a quilômetros de distância, num teatro de guerra completamente diferente. Deixando as planícies empoeiradas, mergulhamos nas águas geladas e negras como tinta da Baía Falsa, na África do Sul. Aqui, um tipo diferente de guerra é travada, silenciosa e tridimensional. O grande tubarão branco, o predador de topo da imaginação popular, patrulha as profundezas. É um torpedo biológico, milhões de anos de perfeição evolutiva projetada para matar. Mas hoje, o tubarão não é o caçador. Sombras deslizam por baixo dele, formas monocromáticas que se movem com uma inteligência aterradora. São orcas, os lobos do mar. Ao contrário dos tubarões, que são solitários e movidos pelo instinto, as orcas operam com precisão militar e cultura. Elas identificaram o grande tubarão branco não apenas como um concorrente, mas como uma fonte de alimento, desejando especificamente o fígado rico em nutrientes. O momento seguinte foi de puro caos, quando o grupo iniciou a sua formação de caça. Duas orcas flanquearam o tubarão, forçando-o a subir à superfície e restringindo os seus movimentos. O tubarão, sentindo o deslocamento da água, bateu com a cauda, com as mandíbulas a morder o vazio, mas as orcas mantiveram-se fora do seu alcance. Elas utilizaram a sua agilidade superior e o sonar para manobrar melhor do que o peixe. Então, a matriarca do grupo entrou em ação. Ela acelerou das profundezas, batendo no tubarão pelo lado com a força de um comboio de carga. O impacto foi projetado para atordoar, para desorientar os delicados órgãos sensoriais do tubarão. Enquanto o tubarão se contorcia, as orcas executaram uma manobra que os biólogos marinhos antes pensavam ser um mito. Elas agarraram as barbatanas peitorais do tubarão e torceram. Naquele instante, o terror atingiu o tubarão, que foi forçado a ficar de cabeça para baixo. Isso induziu a imobilidade tônica, um estado natural de paralisia que ocorre quando um tubarão é invertido. Indefeso, o grande tubarão branco flutuava em um estado de transe. As orcas, com precisão cirúrgica, cortaram a barriga do tubarão e extraíram o fígado, deixando o resto da carcaça afundar no abismo. Foi uma demonstração de inteligência sobre o instinto bruto, um lembrete arrepiante de que no oceano há sempre um peixe maior e mais inteligente. A luta terminou antes mesmo de começar, uma prova do domínio das orcas. Mas as batalhas da natureza nem sempre são determinadas pelo tamanho. Às vezes, os combatentes mais ferozes são pequenos, alimentados por um forno metabólico que exige agressividade constante. De repente, uma sombra pairou sobre uma área de matagal do Kalahari. Um texugo melífero, detentor do recorde do Guinness Book of World Records como a criatura mais destemida, trotava pela vegetação. Tem uma pele solta e elástica que é quase imune a mordidas e uma tenacidade que beira o suicídio.
Estava à procura de comida e tinha posto os olhos numa víbora sopradora, uma cobra com uma velocidade de ataque mais rápida do que um piscar de olhos e um veneno poderoso o suficiente para apodrecer a carne humana. O texugo não perseguiu, simplesmente caminhou até a cobra e a agarrou. A cobra sibilou, atacando repetidamente, enterrando suas presas no pescoço do texugo. A maioria dos animais fugiria ou morreria instantaneamente. O texugo parou, balançou a cabeça e continuou a mastigar. Mas o perigo estava apenas começando, à medida que as neurotoxinas começavam a circular. O texugo matou a cobra, arrancando-lhe a cabeça, mas o veneno estava a fazer efeito. O texugo cambaleou, com as pernas a falharem. Ele desabou ao lado da sua presa, respirando superficialmente, parecendo estar morto para todo o mundo. Os necrófagos do mato começaram a circular, sentindo uma refeição fácil. Um chacal aproximou-se, cheirando o corpo imóvel do texugo. Mas o texugo melífero desenvolveu uma resistência ao veneno de cobra, que é essencialmente um superpoder biológico. Ele não estava morto, estava apenas a reiniciar-se. O seu sistema imunológico estava a travar uma guerra microscópica contra as toxinas, neutralizando-as molécula por molécula. Os minutos passaram. O sol batia forte sobre a cena. E então o impossível aconteceu quando os olhos do texugo se abriram. Com um grunhido, ele sacudiu a paralisia, rosnou para o chacal assustado e continuou a comer o resto da cobra. É uma criatura que se recusa a reconhecer o conceito de mortalidade. Essa cena se repete diariamente, uma prova da corrida armamentista evolutiva, onde toda defesa é respondida com um ataque mais forte. No entanto, existem lugares na Terra onde os combatentes parecem ter sido esquecidos pelo tempo. Relíquias de uma era pré-histórica onde os répteis reinavam supremos. Nas ilhas isoladas da Indonésia, o dragão de Komodo reina. Estes são os maiores lagartos do mundo. Lagartos monitores que podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar tanto quanto um homem. A atmosfera tornou-se mortalmente fria quando 2 machos dominantes se cruzaram na areia vulcânica. É época de acasalamento, e o direito de transmitir genes é disputado através de lutas brutais. Eles ficam em pé sobre as patas traseiras, apoiados pelas suas caudas enormes e musculosas, lutando como lutadores de sumô. A sua pele é reforçada com osteodermos, pequenos depósitos ósseos que funcionam como uma armadura de malha. Eles sibilam, um som semelhante ao vapor escapando de uma válvula, e atacam. Não se trata de uma escaramuça rápida, mas de uma batalha de resistência. As garras arranham as escamas blindadas, fazendo sangrar. A saliva cria um coquetel tóxico de bactérias e veneno que causa uma queda na pressão arterial e deixa a presa em choque. Mas uns contra os outros, eles são praticamente imunes. Eles atravessam a vegetação rasteira, esmagando fetos e pequenas árvores, presos num abraço reptiliano. De repente, o chão sob eles tremeu quando eles bateram com o peso do corpo contra o peso do corpo. Um macho conseguiu enganchar a sua perna atrás do outro, usando a alavanca para jogar o seu adversário no chão. O impacto foi forte, com poeira a subir à sua volta. O vencedor imobilizou o perdedor, pressionando o seu peso para baixo, estalando as mandíbulas a centímetros da garganta exposta. Foi uma demonstração de domínio, não necessariamente de morte, mas a humilhação era palpável. O perdedor rastejou para longe, recuando para a floresta, deixando o vencedor reivindicar o território e as fêmeas dentro dele. Essas batalhas são viscerais, desprovidas das emoções mamíferas que projetamos em lobos ou leões. É um cálculo frio, um imperativo biológico executado com eficiência pré-histórica. Mas mesmo os dragões precisam observar os céus. Em um piscar de olhos, o foco mudou do chão para o ar. No alto das montanhas dos Andes, a maior ave voadora da Terra,
o condor andino patrulha as correntes. Mas hoje, ele não é o mestre do céu. Uma águia dourada, muito menor, mas infinitamente mais ágil, contestou a entrada do gigante no seu espaço aéreo. O condor tem uma envergadura de 3 metros, um planador construído para resistência, não para combate aéreo. A águia é um caça a jato, armada com garras que exercem uma pressão esmagadora maior do que a mordida de um leão. A águia mergulhou, dobrando as asas para atingir a velocidade terminal, um míssil de penas e fúria mirando as costas do condor. A colisão foi no ar, uma queda de penas enquanto a águia arranhava as asas do condor. O condor lutou para manter a altitude, inclinando-se desajeitadamente e tentando usar o seu tamanho para amortecer os ataques. A águia gritou, dando a volta para outra investida. Era uma batalha de manobrabilidade contra durabilidade. O condor, percebendo que não poderia vencer uma luta aérea, bateu as asas pesadamente em direção às paredes do desfiladeiro, buscando as correntes ascendentes que lhe permitiriam subir mais rápido do que a águia poderia acompanhar. Era uma partida de xadrez aérea jogada em 3 dimensões, onde um único erro significava uma queda vertiginosa nas rochas milhares de metros abaixo. Enquanto a guerra das aves se desenrolava acima, nas profundezas da floresta amazônica, um terror microscópico se desenrolava em uma escala que desafia a imaginação. Milhões de formigas-soldado estavam em marcha. Elas são cegas, guiadas por sinais químicos, um superorganismo que consome tudo em seu caminho. De repente, o chão da selva se transformou num tapete móvel da morte. O seu alvo era um cupinzeiro, uma fortaleza de lama e saliva que se erguia como um castelo na vegetação rasteira. Os cupins, operários e soldados cegos com cabeças em forma de bico, capazes de pulverizar ácido pegajoso, prepararam-se para o cerco. As formigas não usaram estratégia, usaram números esmagadores. Formaram pontes com os seus próprios corpos para atravessar fossos, invadindo os poços de ventilação do cupinzeiro. Os soldados cupim formaram uma falange, estalando suas grandes mandíbulas e pulverizando defesas químicas que dissolviam os exoesqueletos das formigas. Mas para cada formiga que caía, 10 outras tomavam o seu lugar. Elas rasgavam os cupins membro por membro, carregando os pedaços para as linhas de retaguarda. Era uma guerra total, um desgaste biológico onde a única variável era a biomassa. Mas voltemos ao reino dos pesos pesados, à tundra ártica, onde a paisagem é pintada em tons de branco e cinza. Aqui, o urso polar, o maior carnívoro terrestre, vagueia pelo gelo. Ele está esfomeado, pois o derretimento do gelo impossibilita a caça às focas. Ele sente o cheiro de algo enorme, uma colônia de morsas em uma praia rochosa. As morsas são gigantescas, protegidas por centímetros de gordura e armadas com presas que podem atingir quase 1 metro de comprimento. Uma morsa adulta saudável pesa mais do que um urso polar e pode infligir feridas fatais. O urso aproximou-se, cauteloso, mantendo-se baixo, misturando-se com a neve. O momento seguinte foi puro caos, quando o urso lançou a sua emboscada. Ele atacou o grupo na esperança de semear o pânico e esmagar um crânio antes que as morsas pudessem reagir. A praia explodiu em um frenesi de nadadeiras e carne rugindo. O urso mirou um filhote jovem, mas uma morsa macho enorme interveio. Ele se ergueu, suas presas brilhando como sabres de marfim, e atacou o urso. O urso atacou com as suas patas, capazes de decapitar um humano, mas elas ricochetearam na pele grossa e elástica da morsa. A morsa avançou, cravando uma presa no ombro do urso. O urso rugiu, recuando, percebendo o seu erro. Em terra, o urso tem a vantagem da agilidade, mas a morsa tem a vantagem de ser uma fortaleza viva.
O sangue manchou a neve branca, um contraste gritante com o ambiente estéril. O urso, ferido e desesperado, circulou, procurando um flanco, uma abertura, uma fraqueza. A morsa girou, mantendo as presas voltadas para a ameaça. Era um impasse entre o rei do gelo e o rei da praia. O gasto de energia para o urso era enorme. Cada minuto de combate queimava calorias preciosas que ele não tinha. Com um último suspiro frustrado, o urso recuou, mancando ligeiramente, deixando as morsas no seu santuário rochoso. Foi uma derrota rara para o predador de topo, um lembrete de que, na natureza, o tamanho e a armadura muitas vezes superam a habilidade predatória. Naquele instante, o terror atingiu uma corda diferente quando nos mudamos para os pântanos da Flórida. Aqui, uma espécie invasora mudou as regras do jogo. A piton birmanesa, uma constritora do sudeste asiático capaz de atingir 6 metros de comprimento, invadiu os Everglades. Ela dizimou a população local de mamíferos, mas agora enfrenta o dono original do território, o jacaré americano. Este é um confronto entre duas estratégias evolutivas diferentes. O predador de sangue frio, com a força de mordida mais forte do mundo dos répteis contra o estrangulador silencioso. O jacaré permanecia imóvel na água turva, parecendo um tronco flutuante. A pitão, sentindo sinais de calor, deslizou para fora dos juncos. Ela não reconheceu o jacaré como uma ameaça, mas como uma refeição. A cobra atacou, enrolando-se em torno do torso do jacaré antes que o réptil pudesse fechar as mandíbulas. O jacaré se debatia, agitando a água até formar espuma, tentando iniciar uma manobra mortal para quebrar o aperto da cobra. Mas a piton se manteve firme, apertando suas espirais a cada respiração do jacaré. Era um cerco. O jacaré precisava morder. A cobra precisava apertar. O corpo da pitão era um torno muscular, exercendo milhares de quilos de pressão. Os osteodermos do jacaré, as placas ósseas sob a pele, rangiam sob a tensão. Mas o jacaré tinha uma vantagem: eficiência de oxigênio. Ele podia prender a respiração por 1 hora. A pitão, envolvida em um esforço muscular tão intenso, precisava respirar. De repente, uma sombra se aproximou quando o jacaré conseguiu se apoiar na margem lamacenta. Usando a alavanca, o jacaré se debateu violentamente, esmagando a piton contra um cipreste. O impacto afrouxou as espirais o suficiente. As mandíbulas do jacaré, cheias de 80 dentes cônicos, se fecharam lateralmente, prendendo a piton no meio do corpo. O som da mordida foi um estalo surdo quando as costelas se quebraram. O jacaré apertou com força, entrando na rotação mortal, torcendo o corpo da cobra até que a coluna se separasse. A piton ficou mole, com o sistema nervoso cortado. O jacaré soltou a presa, esperando por algum movimento, e então engoliu a cobra inteira. Foi uma vitória para as espécies nativas, mas uma batalha que acontece invisível nas águas escuras todos os dias. Passamos agora para as altas montanhas da Ásia Central, o reino do leopardo das neves. Esses fantasmas das montanhas são solitários, esquivos e raramente vistos. Mas quando o território está em jogo, os fantasmas tornam-se corpóreos e violentos. 2 machos se encontraram em uma estreita crista. Um precipício com uma queda de 1000 pés de cada lado. A disputa é por uma fêmea cujas marcas de odor pintam as rochas. Eles rosnam, com as orelhas achatadas e as caudas a tremer. Não há rugidos aqui, apenas um uivo agudo que coa nas paredes do desfiladeiro. Eles atacam, travando os antebraços e mordendo o rosto. Devido ao terreno, esta luta é excepcionalmente perigosa. Mas o perigo estava apenas a começar, pois eles perderam o equilíbrio. Presos numa bola de pelo e fúria, os 2 leopardos caíram da beira do precipício. Qualquer outro animal teria caído para a morte. Mas os leopardos das neves são feitos para feitos que desafiam a gravidade. Eles atingiram a encosta de cascalho 15 metros abaixo.
Absorveram o impacto com as suas pernas poderosas e continuaram a lutar sem quebrar o contato. Eles rolaram montanha abaixo, saltando sobre pedras, mordendo e arranhando, ignorando os impactos esmagadores da queda. Foi uma queda violenta que desafiou a física. Eles pararam em um banco de neve, sem fôlego, mas sem se intimidar. O macho, com uma orelha rasgada, finalmente cedeu, virando as costas e subindo pelas rochas. O vencedor ficou ofegante, o rei dos picos altos, tendo sobrevivido a uma queda que teria quebrado os ossos de uma criatura menor. Esses vislumbres da arena global do combate animal revelam um mundo que é duro, implacável e espetacularmente diversificado. Das profundezas esmagadoras às alturas vertiginosas, o instinto de sobrevivência manifesta-se numa violência que é ao mesmo tempo chocante e inspiradora. Mas há lutas que ocorrem numa escala tão pequena, mas tão intensa, que rivalizam com as guerras dos impérios. Na folhagem do chão da floresta, a formiga-mandíbula enfrenta o formigueiro-leão. O formigueiro-leão cava um buraco cônico na areia, esperando no fundo com suas mandíbulas enormes. A formiga tropeça, deslizando pela areia solta. O formigueiro lança areia para desestabilizar a presa. E então, o impossível aconteceu quando a formiga utilizou a sua arma secreta. A formiga armadilha tem mandíbulas que se fecham a velocidades que chegam a 225 km/h, o ataque predatório mais rápido do reino animal. Em vez de morder o formigueiro, a formiga bateu com as mandíbulas no chão. A força do estalo lançou a formiga no ar, um assento ejetável biológico que a impulsionou para fora do buraco e longe do perigo. Foi uma retirada tática impulsionada por uma velocidade que desafia a física. A evolução forneceu um mecanismo não apenas para matar, mas para escapar do inevitável. Ao voltarmos ao mundo macro, nos encontramos nas densas florestas da Índia. Um tigre, o maior dos grandes felinos, está a perseguir. Mas não está a caçar veados. Está a caçar um urso preguiça. Pode parecer uma luta desigual, mas o urso preguiça é uma criatura paranoica e hiperagressiva. Tem garras destinadas a rasgar cupinzeiros que funcionam como punhais. O tigre atacou, mirando o pescoço. O urso não fugiu. Ele ficou em pé sobre as patas traseiras, rugindo de forma caótica e gritando, e balançou as garras na direção do rosto do tigre. O tigre, surpreso com a ferocidade, recuou. O urso atacou, uma bola de pelo preto e raiva. O tigre deu uma patada, causando ferimentos, mas o urso ignorou a dor, impulsionado por um mecanismo de defesa que dita a agressão total diante de uma ameaça. O tigre, percebendo que esta refeição lhe custaria um olho ou um membro, recuou. É raro ver o senhor da selva recuar, mas a imprevisibilidade do urso preguiça é o seu maior escudo. Estes encontros lembram-nos que, na natureza, a confiança é tão importante quanto o tamanho. Um animal menor que se recusa a agir como presa pode muitas vezes blefar ou derrotar um predador maior até a submissão. A atmosfera tornou-se mortalmente fria à medida que nos movemos para o interior da Austrália. Aqui o canguru vermelho reina. Com quase 2 metros de altura e músculos salientes, os machos lutam pelo domínio. Não se trata de uma briga inofensiva. Eles se equilibram em suas caudas grossas e chutam com as 2 patas. Seus dedos são armados com garras afiadas como punhais, capazes de estripar um oponente com um único golpe. 2 machos se enfrentam, lutando com os antebraços, tentando desequilibrar o outro. Parece assustadoramente humano, como uma briga de bar que deu errado. Um macho inclina-se para trás, equilibrando-se na cauda, e lança um pontapé duplo. O impacto atinge o outro no peito com um som de baque úmido. O alvo grunhe, cambaleia para trás, mas se recupera. Ele contra-ataca, prendendo o agressor num golpe de cabeça e mordendo o pescoço.
É uma exibição brutal de kickboxing onde o que está em jogo é o legado genético. A luta continua por 20 minutos, um teste exaustivo de resistência e tolerância à dor. Finalmente, um macho, exausto e machucado, abaixou os braços e pulou para longe. O vencedor ficou de pé, com o peito arfando, o chefe indiscutível da multidão. É uma luta que se desenrola nesta terra vermelha há milhões de anos, moldando a evolução de uma espécie tão perigosa quanto icônica. Mas o que acontece quando a luta não é entre membros da mesma espécie, ou mesmo entre predador e presa, mas entre dois predadores de topo que competem pela mesma carcaça? De repente, o chão sob eles tremeu nas selvas de Yellowstone. Um urso pardo reivindicou a carcaça de um alce. Ele é enorme, uma montanha de 317 quilos de pelo e músculos. Mas um bando de lobos cinzentos chegou. Eles são ágeis, coordenados e famintos. O urso fica em pé sobre a carne, estalando as mandíbulas, um sinal de aviso. Os lobos circulam, mordiscando os seus calcanhares, tentando incitá-lo a perseguir um deles para que os outros possam agarrar a carne. É uma batalha de defesa estática contra um ataque fluido. O urso ataca, surpreendentemente rápido, a sua pata batendo no ar onde um lobo estava uma fração de segundo atrás. Se ele acertar, vai partir uma coluna vertebral. Os lobos zigue-zagueiam numa dança hipnotizante e perigosa. Um lobo aproxima-se demasiado. O urso ruge, um som que faz vibrar os pinheiros, e ataca. O lobo corre sobre o gelo, escorregando. O urso aproxima-se, abrindo bem as mandíbulas. Parece que o lobo está condenado, mas a matilha reage instantaneamente. 3 outros lobos atacam o urso por trás, mordendo-lhe os tendões. O urso gira, distraído, permitindo que o lobo caído se afaste. É um impasse. O urso é forte demais para ser morto, mas os lobos são numerosos demais para serem expulsos completamente. Eles estabelecem uma trégua instável, roubando restos enquanto o urso se empanturra. Um jantar tenso em que um movimento errado significa a morte. Em um piscar de olhos, a cena muda para a copa escura do Congo. Aqui, os nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, envolvem-se numa guerra que é desconfortavelmente familiar. Os chimpanzés não são meros comedores de frutas, são caçadores e guerreiros, uma patrulha de machos da comunidade. Gogo move-se silenciosamente pela floresta. Eles entraram no território de um grupo rival. Esta não é uma caçada por comida, é uma missão de busca e destruição. Eles avistam um macho solitário da facção adversária. O silêncio é quebrado por um coro de gritos. A patrulha ataca o macho solitário. Não é uma luta, é uma execução. Eles espancam-no, mordem-no e arrastam-no. Isso demonstra um nível de violência e brutalidade coordenadas que sugere que as raízes sombrias da guerra estão profundamente enterradas na nossa linhagem de primatas. À medida que a violência diminui e a patrulha segue em frente, deixando a vítima para trás, a selva volta à sua cacofonia de sons. Os pássaros cantam, os insetos zumbem e a vida continua sobre o corpo quebrado. É um lembrete sério de que a inteligência não exclui a violência. Na verdade, muitas vezes a refina. Dos ataques estratégicos das orcas às guerras territoriais dos chimpanzés, o mundo natural é um campo de batalha de imensa complexidade. No entanto, algumas das lutas mais bizarras acontecem não por agressão, mas por confusão. Nos rios turvos da Amazônia, a enguia elétrica possui uma arma diferente de qualquer outra. Ela pode descarregar 600 volts de eletricidade. Normalmente, isso é usado para atordoar peixes pequenos. Mas quando uma enguia é ameaçada por um jacaré, os riscos aumentam. O jacaré cria uma perturbação na água. A enguia, sentindo-se encurralada, salta da água, pressionando o queixo contra a cabeça do jacaré.
Esse comportamento, documentado por Humboldt há séculos e confirmado recentemente, aplica o choque diretamente no sistema nervoso. O jacaré fica paralisado, com os músculos a contrair-se incontrolavelmente. É um taser biológico. A enguia continua a descarregar até ficar exausta. O jacaré, atordoado e provavelmente arrependido das suas escolhas de vida, afasta-se. É uma luta em que um único toque permite a uma criatura incapacitar um dinossauro. Mas, ao explorarmos esses conflitos, devemos perguntar: o que impulsiona esse ciclo interminável? É apenas sobrevivência ou há algo mais elementar em jogo? A energia necessária para lutar é imensa. O risco de ferimentos é alto. No entanto, os animais lutam. Lutam por parceiros, por comida, por território e, às vezes, aparentemente, por despeito. Considere o hipopótamo. Para os não iniciados, parece um cavalo fluvial engraçado e gordinho. Na realidade, é o mamífero terrestre de grande porte mais perigoso de África. As suas disputas territoriais são lendárias. Dois machos enfrentam-se no rio, abrindo a boca num ângulo de 150 graus, exibindo presas que podem medir 50 centímetros. Eles atiram água e fezes um no outro, exibindo-se. Quando a luta começa, é uma colisão de gigantes. Eles se atacam com as presas, perfurando a pele grossa. A água fica vermelha. Eles não param até que um seja expulso ou morto. Não são predadores matando por comida, são vegetarianos matando por espaço. A discrepância entre a sua dieta e a sua violência é uma das grandes ironias da natureza. Dos leitos dos rios às areias do deserto a história continua a mesma. A aranha-camelo, uma criatura de pesadelos que na verdade não é uma aranha, mas um solifúgio, grita enquanto corre. Ela enfrenta um escorpião. O escorpião tem uma armadura e um ferrão venenoso. A aranha-camelo tem mandíbulas enormes que podem cortar a quitina. É uma luta de gladiadores nas dunas. O escorpião pica, mas a aranha-camelo é rápida, cortando a cauda do escorpião antes de dar a mordida mortal na cabeça. É brutal, eficiente e terrivelmente fascinante. A diversidade de estilos de combate é infinita. O camarão-mantis dá socos com a força de uma bala calibre 22, fervendo a água ao redor do seu punho para quebrar as carapaças dos caranguejos. A girafa balança o pescoço como uma massa medieval, desferindo golpes que podem deixar um rival inconsciente. O peixe-arqueiro dispara jatos de água para derrubar insetos do ar, envolvendo-se em uma guerra à distância. Cada espécie desenvolveu uma arte marcial única, uma maneira específica de infligir danos enquanto minimiza os riscos. É um torneio global que vem acontecendo há bilhões de anos, com regras em constante mudança. E ao observarmos essas batalhas, estamos a testemunhar o próprio motor da evolução. As características que permitem a vitória, velocidade, força, veneno, inteligência, são transmitidas. Os perdedores são eliminados. É um sistema cruel, mas que produziu a magnífica diversidade de vida que vemos hoje. A juba do leão, os chifres do veado, as presas da víbora, todas são ferramentas de guerra, forjadas no fogo do conflito. O silêncio da natureza não é paz. É apenas a respiração profunda antes do próximo grito. Considere o abismo negro do Oceano Sul, milhares de metros abaixo da superfície, onde a pressão é imensa o suficiente para esmagar um submarino como uma lata de refrigerante. Aqui, uma guerra de titãs se desenrola invisível aos olhos humanos, um confronto que inspirou pesadelos de marinheiros durante séculos. A baleia-cachalote, que é um submarino biológico que possui o sistema de sonar mais sofisticado da Terra, mergulha na zona da meia-noite à caça de um monstro específico. A lula gigante. A baleia não navega pela visão, mas por cliques, enviando ondas sonoras que rasgam as profundezas turvas para pintar uma imagem da sua presa. De repente, a situação se intensificou,
quando o sonar da baleia detectou uma anomalia enorme e de corpo mole à deriva no vazio. A lula gigante, um horror invertebrado com olhos do tamanho de bolas de basquetebol, detecta a onda de pressão do Leviatã que se aproxima. Ela não foge, pois, nas profundezas, a energia é preciosa demais para ser desperdiçada numa perseguição que não pode vencer. Em vez disso, ela se vira para lutar. A lula ataca com 2 tentáculos alimentares que podem se esticar por 9 metros. Armados com ventosas serrilhadas circundadas por dentes quitinosos afiados como lâminas. Ela procura prender a mandíbula da baleia, agarrar-se ao sensível espiráculo e arrancar os olhos da baleia numa tentativa desesperada de sobrevivência. Naquele instante, a água explodiu num vórtice de bolhas e membros agitados quando os 2 colossos colidiram. A baleia, marcada por inúmeras batalhas anteriores, usa a sua cabeça maciça e romba como um ariete, batendo na lula com força concussiva. A lula retalia, envolvendo seus 8 braços grossos e 2 tentáculos longos em torno da cabeça da baleia, as ventosas serrilhadas cortando sulcos profundos na pele grossa e elástica do mamífero. Essas cicatrizes permanecerão na baleia para o resto da vida, um testemunho da violência das profundezas. Mas a baleia tem uma arma secreta, a força da mandíbula e explosões sônicas. Ela pode emitir um som tão poderoso que pode atordoar a lula, desorientando o molusco por tempo suficiente para que as mandíbulas se fechem. O momento seguinte foi puro caos, quando a mandíbula inferior da baleia, revestida de dentes cônicos, prendeu o manto da lula. A luta não é meramente física. É uma batalha de resistência contra a privação de oxigênio. A baleia deve prender a respiração. A lula precisa apenas aguentar até que a baleia se afogue. No entanto, o cachalote é o mestre neste domínio. Com um poderoso golpe de cauda, ele começa a subir, arrastando o kraken resistente para a superfície ou simplesmente esmagando-o nas profundezas. O bico da lula, duro e afiado o suficiente para cortar cabos de aço, raspa inutilmente contra a camada de gordura da baleia. A luta termina com a baleia a engolir pedaços da lula inteiros, digerindo o pesadelo das profundezas, deixando apenas o bico indigesto para ser expelido mais tarde, como âmbar cinzento. Quando parecia ter acabado, o oceano ficou em silêncio novamente, mascarando a carnificina na escuridão eterna. Mude agora o seu olhar das profundezas esmagadoras para as savanas escaldantes do Kalahari africano, onde um combatente muito diferente, mas igualmente feroz, vagueia. O texugo melífero é, sem dúvida, o animal mais destemido do planeta. Parece um gambá que frequenta a academia, mas seu comportamento é o de um psicopata. Ele briga com animais 10 vezes maiores do que ele, leões, hienas e seu parceiro de treino favorito, a víbora sopradora. A pele do texugo é tão solta e elástica que, se um predador o agarra pela nuca, ele pode literalmente virar-se dentro da própria pele para morder o rosto do atacante. Sem aviso, o equilíbrio mudou quando um enorme leão macho bateu no texugo, fazendo-o cair na poeira. A maioria dos animais fugiria ou fingiria estar morta. O texugo melífero, no entanto, emite um rugido estrondoso e ataca o leão, mirando os dentes na virilha. Uma estratégia evolutiva terrivelmente específica, projetada para infligir o máximo de dor em machos maiores. O leão, confuso e irritado com essa bola de fúria que se recusa a morrer, acaba recuando. Simplesmente não vale a pena o esforço. Mas o verdadeiro inimigo do texugo é a cobra venenosa. Quando um texugo-mel confronta uma cobra, é uma dança da morte. A cobra ataca, injetando um coquetel neurotóxico que mataria um húmano em 1 hora. O texugo leva o golpe parecendo vacilar. Então, o impensável aconteceu. O texugo desabou, aparentemente morto. A cobra começa a engolir a sua presa, assumindo a vitória. Mas o texugo melífero desenvolveu uma resistência molecular ao veneno.
A toxina liga-se aos receptores, derruba o texugo, mas não consegue parar o coração. Uma hora depois, o texugo acorda, grogue e de ressaca, sacode a poeira e começa a comer a cobra que acabara de matá-lo. Essa resiliência torna-o o tanque definitivo da natureza, uma criatura que trata a mortalidade como uma mera sugestão, em vez de uma regra. Ele personifica a vontade implacável e obstinada de sobreviver que caracteriza os conflitos animais mais ferozes. Agora considere a brutalidade microscópica do mundo dos insetos, onde números e guerra química substituem músculos e ossos. Uma súbita percepção atingiu a colônia de abelhas japonesas quando um batedor do Império das Vespas Gigantes japonesas localizou a sua colmeia. Esta vespa do tamanho de um andaime marca a colmeia com um feromônio, um sinal que convoca o esquadrão de extermínio. 30 vespas podem aniquilar uma colônia de 30.000 abelhas em poucas horas. As vespas são tanques blindados. Os ferrões das abelhas não conseguem penetrar o seu exoesqueleto. Elas chegam com mandíbulas que funcionam como tesouras hidráulicas, cortando as cabeças das abelhas com eficiência industrial. É um massacre, um genocídio em miniaturas. No entanto, as abelhas japonesas desenvolveram uma armadilha, uma arma secreta que depende da termodinâmica em vez da força perfurante. Elas permitem que o batedor da vespa entre na colmeia, fingindo passividade. A vespa avança, arrogante na sua invulnerabilidade. Mas assim que a vespa sinaliza o ataque, as abelhas mudam de tática. Centenas de abelhas lançam-se sobre a vespa, formando uma bola viva de corpos vibrantes. Elas não picam, elas tremem. O atrito dos seus músculos de voo vibrantes gera um calor intenso. A situação escalou repentinamente quando a temperatura dentro da bola de abelhas começou a subir rapidamente. As abelhas podem sobreviver a temperaturas de até 118 graus Fahrenheit. A vespa, no entanto, começa a cozinhar a 115 graus. As abelhas efetivamente assam a vespa viva dentro de uma prisão de seus próprios corpos, elevando a temperatura para exatamente 117 graus, apenas 1 grau abaixo de sua própria morte, mas fatal para o intruso. Elas mantêm esse bloqueio térmico até que a vespa emita um zumbido final e morra de hipertermia. É um jogo de alto risco, onde a margem de erro é de um único grau. Essa coordenação, essa consciência coletiva utilizada para a guerra, demonstra um nível de complexidade estratégica que rivaliza com qualquer tática de matilha de mamíferos. No alto das montanhas, o teatro de guerra muda de dimensão. No instante, tudo mudou quando uma águia real dobrou as asas e entrou em picada, atingindo velocidades de 240 km/h. O seu alvo não é um coelho ou um rato, mas uma cabra montesa juvenil empoleirada num precipício. Isto é física transformada em arma. A águia não é pesada o suficiente para matar a cabra com o impacto. Em vez disso, agarra as patas traseiras da cabra com garras que exercem 276 kg de pressão por centímetro quadrado. O impulso faz o resto. A águia arrasta a cabra para fora do precipício, deixando a gravidade fazer o trabalho mortal. A cabra cai centenas de metros, quebrando os ossos nas rochas abaixo, onde a águia pode se alimentar à vontade. Mas, às vezes, os titãs terrestres se chocam com uma ferocidade que abala a própria terra. Nas bacias hidrográficas da África, o hipopótamo é enganador. Parece uma salsicha engordada e cômica, mas na verdade é uma máquina homicida responsável por mais mortes humanas do que leões, elefantes ou crocodilos. Quando um hipopótamo macho defende o seu território, a água ferve. Um macho rival entra no grupo com a boca aberta para exibir presas que podem crescer até 50 centímetros. Não são dentes para se alimentar. São punhais de marfim projetados para um único propósito: combate. A tensão se rompeu com um estalo quando as duas feras de várias toneladas colidiram na água turva.
Elas se atacam com esses incisivos, rasgando a pele que tem vários centímetros de espessura. A água fica rosa com o sangue enquanto elas lutam, rugindo com sons que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Mas mesmo o hipopótamo deve ter cuidado com o crocodilo do Nilo, uma relíquia pré-histórica que aperfeiçoou a arte da emboscada. Normalmente eles evitam se mantendo uma guerra fria e instável. Mas quando um hipopótamo bebê fica vulnerável ou um crocodilo fica muito ousado, a trégua acaba. Uma mãe hipopótamo pode cortar um crocodilo ao meio com uma única mordida. A sua mandíbula exerce uma força de quase 2.000 psi, suficiente para esmagar um barco. Mas o destino tinha outros planos para um crocodilo solitário que vagava por um grupo de machos solteiros. Os crocodilos, dinossauros blindados que sobreviveram ao asteroide, são jogados de um lado para o outro como brinquedos de mastigar. Os hipopótamos formam um círculo, uma mosh pit da morte, passando o réptil entre eles, esmagando ossos e rompendo órgãos com uma facilidade assustadora. Isso é um lembrete de que, no reino animal, os herbívoros costumam ser mais perigosos do que os carnívoros, porque lutam não por comida, mas por território, domínio e proteção de sua linhagem. A violência é existencial, absoluta e totalmente impiedosa. No entanto, talvez nenhuma guerra animal seja tão perturbadora quanto a dos nossos parentes mais próximos. A calma era enganosamente frágil nas florestas do Parque Nacional de Gombe durante a década de 1970, onde os investigadores testemunharam a Guerra de 4 anos entre duas comunidades de chimpanzés. Antes disso, pensava-se que os chimpanzés eram pacíficos comedores de frutas. Mas quando a comunidade Caçaquela se separou da comunidade Kahama, eclodiu uma guerra civil. Não se tratava de uma briga caótica, mas sim de uma eliminação sistemática. Grupos de patrulha de chimpanzés machos moviam-se silenciosamente pela floresta, em fila indiana, pisando folhas secas para evitar ruídos, com os pelos eriçados em antecipação à violência. Estavam a caçar os seus antigos amigos. Quando isolavam um macho solitário do grupo rival, o ataque era coordenado e brutal. Seguravam a vítima enquanto outros a espancavam, mordiam e rasgavam. Atacavam as extremidades, arrancando dedos, orelhas e órgãos genitais com uma crueldade que parecia desconfortavelmente humana. Não se limitavam a matar, celebravam a violência, gritando e batendo nos contrafortes das árvores num frenesi de adrenalina. Um rugido aterrorizante perfurou o ar quando o macho alfa do grupo do sul foi encurralado por 6 machos do norte. O ataque durou 20 minutos. Quando terminaram, deixaram-no quebrado e moribundo, o seu corpo em ruínas. Sistematicamente, ao longo de 4 anos, o grupo do norte exterminou todos os machos do grupo do sul, matou as fêmeas mais velhas e absorveu as fêmeas mais jovens na sua tribo. Eles cometeram efetivamente um genocídio, eliminando toda uma comunidade do mapa para expandir o seu território. Isso destruiu a ilusão do nobre selvagem na primatologia. Revelou que a guerra, a violência estratégica e o tribalismo não são invenções humanas, mas traços primitivos de primatas enterrados profundamente no nosso DNA comum. Então, veio o ponto de viragem no estudo da agressividade animal, forçando-nos a perceber que a inteligência não exclui a violência. Muitas vezes, ela a refina. A profundidade estratégica do combate animal se estende até mesmo aos assassinos solitários. O dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, luta com uma combinação de força bruta e guerra biológica. Quando 2 machos lutam pelo domínio, eles se envolvem em uma luta, ficando em pé sobre as patas traseiras como lutadores de sumô, com vômito e saliva escorrendo de suas mandíbulas, tentando derrubar o outro no chão. Mas seu verdadeiro terror está na caça. Durante décadas, acreditava-se que eles matavam com sepsis, com as suas bocas a serem uma placa de Petri de bactérias.
Agora sabemos que eles são venenosos. Eles injetam um anticoagulante que faz com que a presa sangre incontrolavelmente, levando-a ao choque. Eles mordem um búfalo uma vez e depois esperam. Eles seguem o animal moribundo durante dias, como um carrasco em câmera lenta, observando enquanto diferentes espécies sucumbem ao veneno. É uma guerra de desgaste, mas às vezes o búfalo revida. Um búfalo encurralado, pesando 1000 quilos a mais que o dragão, usa os chifres para arremessar o lagarto no ar e o perfura. A armadura do dragão, osteodermos, depósitos ósseos dentro da pele, funciona como uma cota de malha, protegendo-o de ser estripado. A luta é um confronto entre o ataque pré-histórico e a defesa maciça dos mamíferos. À medida que atravessamos o globo, as arenas mudam. Mas o que está em jogo continua a ser o preço final: a vida. Na extensão gelada do Ártico, os bois almiscarados formam uma falange defensiva contra o lobo ártico. Eles ficam ombro a ombro, com os chifres voltados para fora, uma parede de lã e osso. Os lobos, mestres em táticas de matilha, correm em círculos ao redor da fortaleza, procurando um elo fraco, um bezerro exposto ou um adulto em pânico quebrando a formação. O momento seguinte foi puro caos, quando um lobo jovem se aproximou demais e foi atingido pelo chifre curvo de um macho. O macho arremessa o lobo no ar, pisoteando-o antes que ele possa se recuperar. Mas os lobos são pacientes. Eles têm número e tempo. Eles perseguem o rebanho por horas, até dias, esperando que a exaustão se instale. É um cerco. Os bois almiscarados dependem de impactos distintos, capazes de partir crânios, para resolver disputas entre si. Durante a época de acasalamento, 2 machos atacam-se mutuamente a uma distância de 100 metros. Os seus crânios são reforçados com centímetros de osso e queratina. Eles colidem a uma velocidade combinada de 56 km/h. O som é como um tiro ecoando pela tundra. Se um humano fosse submetido a essa força G, o seu cérebro viraria mingau. Mas o boi almiscarado desenvolveu um osso esponjoso que absorve o choque e dissipa a energia. Eles ricocheteiam, abanam a cabeça e atacam novamente. Eles fazem isso 20 vezes até que um deles desista. É um teste de integridade estrutural tanto quanto de força. Mas vamos descer dos grandes mamíferos para o chão da floresta tropical, onde uma guerra química silenciosa molda o ecossistema. A formiga-soldado não é um único organismo no sentido estratégico. A colônia é um superorganismo, um rio fluido de milhões de mandíbulas. Não constroem ninhos permanentes. São invasoras nômadas. Marcham em colunas, devorando tudo no seu caminho. Aranhas, escorpiões, lagartos, até pequenos pássaros que não conseguem voar rápido o suficiente. Os seus soldados têm mandíbulas tão grandes que não conseguem alimentar-se. Existem apenas para matar. A situação de repente se agravou quando a coluna encontrou um cupinzeiro. Esta é a Batalha de Termópilas, representada na Terra. Os cupins, cegos e de corpo mole, têm uma casta de soldados com cabeças em forma de bico que disparam uma cola pegajosa e tóxica. As formigas invadem o cupinzeiro. Os soldados cupins correm para a brecha, pulverizando seu repelente químico. As formigas, também cegas, dependem do tato e do olfato. Elas atacam em massa os defensores, desmembrando-os. Os cupins sacrificam-se aos milhares para bloquear os túneis com os seus próprios corpos, ganhando tempo para que os trabalhadores selem a Câmara Real da Rainha. É uma guerra total, uma guerra de desgaste onde vidas individuais são moedas sem valor, gastas para garantir a sobrevivência da linhagem genética. Nos céus acima da floresta tropical, a arpia caça preguiças e macacos. As suas garras são maiores do que as de um urso pardo. Ela navega pela densa copa das árvores com uma envergadura de quase 2 metros, um fantasma silencioso.
Quando ataca um macaco, o impacto é enorme. Uma força equivalente a um bloco de cimento caindo do 8º andar, esmagando instantaneamente a coluna vertebral do primata. A arpia não paira. Ela atravessa a folhagem, utilizando o impulso para arrancar a vítima do seu bando. O pânico irrompe na copa das árvores, uma cacofonia de gritos, mas o assassino silencioso já está a subir, carregando um peso igual à sua própria massa corporal, de volta para um ninho no alto das árvores de ceiba. No entanto, a violência da natureza não se restringe ao ar. Nas planícies empoeiradas do Kalahari, um adversário muito mais combativo busca-o à morte. O texugo melífero, trotando com a pele solta, avista uma cobra mortal. De repente, o texugo se lança, utilizando a pele elástica para se contorcer livremente dentro de sua própria pele para se salvar.